Bom, essa próxima questão é uma questão do Enem 2012 e ela aborda a competência 6, né, que é a localização, movimentação de pessoas e objetos, do espaço tridimensional e a representação no bidimensional. Então, é exatamente isso que vai ocorrer aqui. Quando o enunciado diz que João propôs um desafio a Bruno, seu colega de classe. João iria descrever um deslocamento pela pirâmide a seguir e Bruno deveria desenhar a projeção desse deslocamento no plano da base da pirâmide. Tá? Então, João vai dizer um deslocamento aqui nessa pirâmide e Bruno deve desenhar, né? Desenhar a projeção desse deslocamento na base da pirâmide. Projeção é o mesmo que sombra, tá? Dá para a gente ter essa interpretação. O deslocamento descrito por João foi: mova-se pela pirâmide sempre em linha reta, do ponto A ao ponto E, a seguir do E ao M e depois do M a C. O desenho que Bruno deve fazer é um desses aí. É o desenho que Bruno deve fazer. Muito bem. Se você está vendo aí essa questão pelo YouTube, dá uma pausa, tenta dizer qual é a questão, depois tira da pausa e tenta dizer qual é a alternativa correta, depois volta aqui. Vocês que estão aqui comigo, acham que é qual? Podem responder no chat, tá? Se quiserem, que eu acompanho aqui. Mas aí vamos lá, para a gente não demorar. Reforço que desenhar a projeção no plano da base é, segundo o deslocamento que o João vai falar para o Bruno, desenhar a sombra desse deslocamento no plano da base, ali no chão, tá certo? E aí o João diz que em linha reta o deslocamento ocorre do ponto A ao ponto E. Muito bem, Lucas, é a C mesmo. Muito bem. Então vamos só confirmar que é a C. Do ponto A ao ponto E. Então o deslocamento vai se dar por essa aresta aqui, ó, que vai de A até E. A sombra, a projeção desse deslocamento lá embaixo, corresponde a esse segmento que vai do ponto A ao centro da base dessa pirâmide. Tá? Imaginando que essa pirâmide é um quadrado. Mas para um retângulo não tem problema, como esse vértice, a projeção do vértice, tá? Aparentemente o vértice também está projetado aqui bem no centro, mas é irrelevante se não for no centro. O fato é que sim, esse segmentozinho vermelho aqui representa a projeção do deslocamento de A até E. Em seguida, o deslocamento é de E ao ponto M. Então, aqui do vértice da pirâmide, de E, ele vai se deslocar por essa face triangular da pirâmide até o ponto M. E esse deslocamento vai causar uma projeção, uma sombra, que do mesmo jeito que no primeiro movimento ele parou em E, no segundo movimento ele inicia em E, então vai iniciar aqui no centro e vai até M. Se ele desloca-se de E até M, aqui no plano não vai ser diferente, de E até M. E por fim, de M até C. De M até C. Tá? Então, aqui é o desenho que ele deve fazer. E esse desenho, note, ele não parece com a alternativa A, nem tampouco com a B, muito menos com a D, muito menos parece com a D. Pode causar alguma confusão entre a alternativa C e a alternativa E. Para eliminar essa confusão, basta perceber que o ponto M está entre os pontos B e C. Então, ele sai de E até M, seguindo de E até o segmento que vai de B até C. E na alternativa E, quando ele sai aqui do ponto E, que seria o centro, ele não vai para BC, ele vai para de D até C. Então, é realmente a letra C, a alternativa correta. Porque está aqui o ponto M, ó, entre B e C. Muito bem. Parabéns aí, Lucas, que disse que era C. E seguindo a proposta aqui
de nossas aulas, né? Agora tem um Agora é com você, onde ao longo da semana vocês tentam fazer o mesmo raciocínio. A propósito, essa questão Agora é com você, ela caiu no Enem, e aqui eu modifiquei. Deixei até um pouquinho mais difícil do que o que foi cobrado no Enem. Mas o raciocínio é o mesmo, tá? Sendo que agora, em vez de ser um desafio entre dois colegas, fala-se de uma lagartixa que movimenta-se no interior aqui desse quarto. Ok? Não vou nem ler o enunciado, fica com vocês. Eu quero saber de vocês depois qual é a resposta certa. Professor, cadê as alternativas? Justificando, eu não coloco alternativas no Agora é com você, porque eu quero que você tenha a convicção de em que resposta você vai chegar. E não se baseie na alternativa, tá? Mais ou menos nesse sentido aí. Bom, vou manter ainda aqui esse mesmo vídeo e já vamos entrar na competência 7, identificar características de figuras planas ou espaciais. Então, essa eu pesquisei e encontrei essa questão do Enem 2012, que fala sobre planificações de figuras geométricas espaciais, que diz o seguinte: Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Então, aqui a gente observa 3 planificações de sólidos geométricos. Tá? Essas 3 planificações, quando a gente constrói os sólidos, a gente vai assinalar uma dessas alternativas. Observa que essa primeira, a gente pode considerar esse círculo aqui e esse círculo aqui como sendo 2 bases congruentes, 2 bases circulares congruentes. É como se fosse o fundo e a tampa, a parte de baixo e a parte de cima. E esse retângulo aqui é como se fosse uma folha de papel em que a gente dobra ele para que ele acompanhe o círculo. E aí a gente tem o que nós chamamos de cilindro. Beleza? Então, esse círculo aqui é como se fosse a tampa aqui de cima. Esse outro círculo como se fosse aqui embaixo. E o retângulo, ao ser dobrado de maneira curva, né, ele forma o corpo do cilindro. E aqui a definição de cilindro. Sólido formado por 2 bases circulares. Aqui estão as 2 bases circulares. E essas bases são congruentes, tá? Elas têm que ser do mesmo tamanho. Professor, e se forem de tamanhos diferentes? Não é um cilindro. E é o quê? Nesse caso, se fossem 2 círculos de tamanhos diferentes, a gente teria o que nós chamamos de tronco de cone. Tá? A gente vai falar dele mais na frente. Então, fica só cenas do próximo capítulo. Tronco de cone. Da mesma forma, vamos aqui para a próxima figura. Podemos observar que aqui em cima temos um pentágono e aqui embaixo também um pentágono. Ambos congruentes, né? Aparentemente são do mesmo tamanho. Eles também, como no cilindro, vão se comportar como se fossem a tampa superior e o fundo. E a sua parte lateral é formada por vários retângulos. Isso caracteriza ser um prisma, mais precisamente um prisma de base pentagonal. Qual é a definição de prisma? Sólido formado por 2 bases poligonais. Se o cilindro tem bases circulares, o prisma tem bases poligonais. O que são polígonos? Bom, vou dar exemplos. Tá? Triângulos, quadriláteros, pentágonos, hexágonos, heptágonos, octógonos. Tá? Então, são figuras planas formadas por retas, tá? Figuras planas fechadas, enfim. Nesse caso aqui, o que é que eu posso dizer mais? Essas 2 bases poligonais também são congruentes. Para ser chamada de prisma, essas 2 bases devem ter o mesmo tamanho. Professor, existem prismas com bases poligonais de tamanhos diferentes?
Aí eu vou dizer que não, porque não vai ser mais um prisma. Se no cilindro eu disse que se isso acontecesse, nós teríamos um tronco de um cone, no prisma, se isso acontecer, as bases forem de tamanhos diferentes, então não é mais um prisma. Vai ser o que nós chamamos de tronco de pirâmide. Também vamos falar dela mais na frente, tá? Mas já adianto para vocês aí esse spoilerzinho. Para ser prisma, as bases têm que ser do mesmo tamanho. As bases têm que ser congruentes. E essa terceira figura, se a gente fechar aqui em direção ao centro, né, esses três triângulos cinzas, a gente vai formar uma pirâmide, mais precisamente um tetraedro. Tá? Tetra porque são 4 faces. E aqui a definição de pirâmide. É um sólido formado por uma base poligonal e um vértice fora dessa base. Se você perceber, cilindro e prisma têm definições parecidas. Da mesma forma, pirâmide e cone, já falei de cone, né? Também tem definições parecidas. Dessa vez, a definição do cone diz que é uma base circular, na pirâmide é uma base poligonal, uma base só, e um vértice fora dela, igualmente a pirâmide. Ok? Bom, então, respondemos aqui, letra A, cilindro, prisma e pirâmide. Dúvidas? Não? Se tiver, só postar aí nos comentários. O agora é com você. Bem de boa, Isaac, essa questão. Então, nessa agora é com você, só para comentar, aqui eu vou pedir exatamente que você faça o caminho inverso. Na questão da Enem, foram dadas as planificações e pedidas as formas geométricas tridimensionais, tá? Agora eu estou dando a forma geométrica tridimensional, o sólido, e pedindo a planificação. Você fazer a planificação desse sólido aqui. Ok? E na letra B eu pedi um pouco mais. Enfim, dúvidas vocês podem perguntar lá no grupo da gente. Vamos encerrar aqui para a gente ir para a próxima questão.